e eu mandei o pessoal trocar. Cara, voltou a ser o funcionário melhor funcionário da empresa. Eu costumo dizer que senso de justiça, eh, pra dono de supermercado é extremamente delicado, porque você tem pessoas que você confia e na maior parte das vezes, essa pessoa que você confia não necessariamente é a pessoa mais competente. E eh, você tende a dar valor para a pessoa que, aspas, você confia mais do que necessariamente para os mais competentes. Em vez de você, sei lá, transforma o cara de confiança então em alguém competente, né? Mas eu vejo a justiça sendo feita errada, né? Então, você muitas vezes você vai numa loja e o cara que é mais antigo, ele tem mais oportunidade de crescimento do que o cara que é mais eficiente tocando o negócio. É óbvio, né? Os que são eficientes, se você testar confiança com ele, vai ver que pode ser que ele seja a pessoa. O ideal é chegar nesse meio do caminho, né? O cara que seja de confiança e ao mesmo tempo competente. Então, mas eu vejo que em supermercado não tem muito essa justiça. A justiça é pelo mais antigo, eu tenho tempo de casa, e não necessariamente pela competência que o cara tem. Então, ser justo, na minha visão, é você ser justo com aqueles que têm, que fazem mais, entregam mais e tal, para esse cara ser destacado, evoluído, receber um salário melhor e tal, esse cara ser promovido. Então, é olhar também um pouco isso. E também, o supermercado, ele porque é muita gente, tem um giro de gente muito grande, você também não pode ser muito 880. Você tem que achar ali o meio caminho do meio. Isso. Porque vai acontecer do seu funcionário que trabalha quase todos os dias, tá, folga uma vez por semana só, dele ter algum problema, alguma coisa acontecer na casa dele, sendo um profissional muito bom, isso já aconteceu, e você não teve ali o discernimento. Eu estava discutindo isso ontem com o Leandro Condeixa lá do Dois no Varejo. E ele falou assim: "Cara, aconteceu um caso num supermercado de um funcionário que era muito bom, ele era um dos melhores que tinham lá. E aí, ele teve algum problema lá que ele teve uma falta. E na época tinha aquele lance de cesta básica, o cara que não faltar, não atrasar, tal, ganhava cesta básica. Aí esse cara perdeu a cesta básica. Cara, esse funcionário foi numa regressão de desempenho até ele ser demitido. Enquanto que o gerente deveria fazer tomado a decisão de, sei lá, achar um meio do caminho daquilo ali, conversar com o cara ou dar a cesta, comentar para o cara não fazer isso da próxima vez, mas também não ser 880. Então, o líder tem que ter esse discernimento, e aí a gente entra na justiça, de conseguir olhar mais do que só simplesmente ali aquela regrinha básica, fechada ali e ter discernimento. Tanto é que as empresas que conseguiram emplacar esse tipo de prática no longo prazo que deram certos, ó, essas são as pessoas que ganharam, essas são as pessoas que perderam. Tá bom. Aí isso vai para o líder, o líder acima ali da loja, para ele olhar e ele dizer o que dali vai fazer. A gente realmente vai cortar de todo mundo, eu realmente vou dar para isso. Porque pode ser que esse cara aqui não tenha faltado, não tenha não sei o quê, mas tá fazendo tanta sacanagem na loja, o cara fala assim: "Ó, então isso aqui você pode tirar a cesta". E se perguntar, fala que foi eu que tirei. Então, tem coisa que a gente tem que achar ali o meio caminho do meio. Mesmo que, obviamente, você tem que ter cuidado para não burlar os seus próprios processos. Mas também tem que olhar a questão pessoal, porque as pessoas têm dor de barriga, têm problema e tudo mais. Você tem que conseguir achar ali o meio do caminho, né? Tem que conseguir discernir. Se fosse só para seguir uma regra sem olhar, a gente botava uma máquina, não precisa mais de Isso. colaborador, né? Baseado até nisso que você falou, e eu já ouvi você falar essa expressão, né, e aí eu vou te fazer essa pergunta, né. Às vezes você fala assim: "Olha, o funcionário ele pede demissão mental antes de pedir a demissão física", né. Existe alguma forma da gente tentar evitar isso? Dele pedir a demissão mental, dele já tá fazendo tanta besteira que, assim, ele já tá na rua, a gente só não avisou. É, Ou ele é um funcionário bom que por algum motivo também deixou de É, render? eu normalmente, eu sempre tento, assim, eu sou difícil de desistir das pessoas, né. Então, quando eu desisto das pessoas, eu nem falo mais nada. O pessoal fazer uma droga do meu lado, eu falar: "Tá bom", porque, na minha filosofia de vida, eu não perco tempo com pessoas que eu não acho que vou ter algum futuro com elas, então eu nem perco tempo com elas. Agora, dentro da empresa como um todo, a minha sugestão é a seguinte: antes de você vê com um funcionário, e aí que tá o cenário, né, um funcionário bom, que de repente começou a performar mal, você tem que sentar com ele ali e dar apoio para ele, entender o que está acontecendo, ver o que aconteceu, ter uma conversa com o cara, dar ali uma ou 2 chances do cara poder melhorar antes de pensar em mandar esse cara embora. Agora, você tem um cara que é ruim,
e tá fazendo. Aí você tem um cara que é ruim, não sabe executar a tarefa. Aí você vai lá e tenta treinar esse cara pra ver se ele fica bom, e aí segue. Beleza. Se esse cara ruim não quiser ser treinado, aí você manda embora porque é só perda de tempo. Agora, você tem um outro funcionário que ele é muito bom em fazer aquilo e ele sabe exatamente, ele gosta do que faz e tá motivado e tal. Esse cara você também tem que ter cuidado, porque no caso dele, eu preciso simplesmente delegar o que ele precisa fazer e não ficar ali cobrando a ferro e fogo do lado dele. Porque senão você vai acabar desmotivando ele também. E eu tenho um cara que não quer e não tá e não sabe fazer, que necessariamente vou mandar ele embora. E aí qual é o ponto, né? Justificando o que você falou. A instância que eu faria com essa pessoa era ter uma boa conversa com ela e entender o que está acontecendo. Tirar o cara ali da loja, chamar o cara para a sala para conversar, ou levar o cara para tomar um café e conversar, entender o que está acontecendo. Porque muitas das vezes, já, assim, eu tô nesse negócio há 26 anos trabalhando. E durante os 26 anos de experiência trabalhando em algumas centenas de empresas, presencialmente, o que eu identifiquei é que, cara, nada vence uma boa conversa. E muitas das vezes você só precisa dar abertura para a pessoa poder dizer o que está acontecendo. E você avaliar se vale a pena ou não você investir tempo naquilo. Porque se o problema for muito complicado, é realmente melhor você mandar o cara embora. Agora, se é um problema que pode ser administrado, cara, é tão difícil arrumar boas pessoas trabalhando pra gente, para quando a gente tem as boas pessoas, a gente simplesmente deixá-las irem por motivos tolos, muitas das vezes, né? Óbvio, né? Vamos lá. Tem coisa que é inegociável, né? Então, dentro do supermercado, por exemplo, o cara que furtou, ou a pessoa que teve alguma atitude desonesta, aí esse tipo de gente, aí não é negociável. Óbvio, né? Se honestidade para você não for negociado, para mim não é. Para mim, ela não é negociável. Né? Honestidade, lealdade, não é negociável. Se o cara foi desleal comigo, essa pessoa não vai ter nada comigo o resto da vida e nunca mais a gente vai fazer nada juntos. Porque, para mim, isso é um princípio inegociável. Então, eu acho que o problema de todo gestor e todo dono de empresa é que ele não tem nem clareza sobre isso. Assim, o que é inegociável para você? Então, isso que é inegociável. E você tem, inclusive, passar para baixo para as lideranças entenderem que aquilo é inegociável. Agora, as outras coisas, cara, uma boa conversa, sentar com a pessoa e ter uma boa conversa, entender o que está acontecendo, na maior parte das vezes pode ser que corrija. É óbvio, né? Isso não significa que aquele funcionário que fez besteira não tenha que ser punido. Você pode puni-lo. Mas mandá-lo embora, tirá-lo da tua empresa, eu acho que pode ser demais. Pode ser que uma conversa resolva e você não perca um bom talento, porque por algum motivo ele teve uma dor de barriga naquele momento, um problema naquele momento, ou está passando por uma situação difícil. Existe um caso, inclusive, Jean, então, só complementando, que aconteceu numa loja que a gente trabalhou há muito tempo atrás. O funcionário, todos os repositores mal fazia a reposição de uma seção, de um corredor inteiro. Esse cara repunha 3 corredores todos os dias, sozinho, só ele. E ele era muito bom, muito rápido, inclusive. E aí, esse cara, na época eu fazia consultoria para essa empresa, e ele me foi chamado para chamar, na época da consultoria a gente ainda fazia essas coisas, né? Sim. De mandar embora. Aí me foi chamado para ir lá e demitir o funcionário. Aí eu falei assim, pô, mas esse não era o nosso melhor repositor? Ele falou, mas ele tá muito ruim agora, a gente quer mandar ele embora. Eu falei, mas quer mandar ele embora? Quero. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não sei, o desempenho dele caiu, ele não tá trabalhando, tá faltando muito, tá chegando atrasado, não sei o quê. E aí eu fui conversar com o cara, o que tinha acontecido. E aí, sabe o que tinha acontecido? Era assim, a folga do cara era terça-feira. E aí mudaram a folga do cara pra quarta-feira. Só que terça-feira, no lugar que era essa loja, na cidade, o filho dele tava com câncer. E era o único dia que tinha atendimento no hospital que tinha gratuito lá pra fazer o atendimento do câncer. E aí era o dia que ele ia com o filho, porque a mulher não podia. E aí, o que aconteceu? Quando a gente trocou a folga dele de terça pra quarta, ele não conseguia mais acompanhar o filho. E aí, por isso, ele tava faltando. E aí, no dia que ele não faltava, a esposa dele infernizava tanto a vida do cara, que o cara vinha pra cá com a cabeça estourando. E aí, quando eu conversei com o cara, ele falou assim, Leandro, sabe o que aconteceu? Eu me dediquei sempre, eu fiz tudo, e na hora que eu fui falar com a gerência em relação a isso, as pessoas não ligaram pra isso. Falaram que a decisão era essa, acabou e fim. Mas eu falei, mas o meu filho tá com câncer, e ninguém teve o mínimo cuidado, carinho pra isso.
Aí eu falei assim, cara, se o problema era esse, tá bom, a sua folga a partir de amanhã é quarta-feira, não é mais terça-feira. E eu mandei o pessoal trocar. Cara, voltou a ser o melhor funcionário da empresa. E pelo contrário, depois disso, esse cara depois foi promovido a gerente. E, se eu não me engano, ultimamente lá, quando eu te vi recentemente, esse cara estava quase indo para diretor da empresa. Por quê? Porque o cara era muito bom. Bom. Ele só estava com um problema pessoal que a empresa simplesmente, de repente, mudou. E aí, quando eu fui perguntar para a empresa por que ela tinha alterado a folga, era porque alguém disse que era para fazer daquele jeito e isso não mudava em nada a operação, em nada. Era só alguém Alguma pediu ideia e é mirabolante. isso. Alguém pediu, sei lá, e o Uhum. cara foi lá e fez. E no final das contas, a gente ia perder um cara extremamente capaz e importante por causa de não ter ido lá escutar. E eu brinco isso, porque na época que eu fazia consultoria presencial, eu brincava com alguns donos de empresa e falava assim: você tá me contratando para eu ir lá conversar com seus funcionários, né? Porque eu ia lá e falava assim: o que precisa ser feito? O que vocês estão vendo que não tá funcionando? Ele falou: não tá funcionando isso, isso, isso. Eu pegava o que os funcionários falavam, muito óbvio, né? A gente tinha técnica, ferramenta, estratégia e tal. Mas, cara, muitas das coisas simples que eram implementadas eram coisas que os próprios colaboradores passavam que o dono não parava para escutar. Então, cara, escuta a sua equipe de alguma maneira, porque vocês estão falhando muito de achar que você tem um rei na barriga e não precisa escutar quem tá lá embaixo. Quem tá lá embaixo está respirando o dia a dia do supermercado e muitas vezes pode te dar informações valiosas que vocês vão usar e vão melhorar a gestão de vocês.